Olá, meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Mais uma vez estamos diante da Palavra de Deus para aprender sobre ela, aprender sobre temas que vão nos ajudar a enfrentar esses dias turbulentos e terríveis da pandemia global, onde temos que ficar em isolamento social nas nossas casas. Mas a Palavra de Deus ela não está presa, a Palavra de Deus está livre. E a igreja também, e é por isso que nós podemos ser edificados onde nós estamos na nossa casa. Irmãos, nos últimos tempos nós temos ouvido falar em diversas vezes de decretos governamentais, decretos estaduais, federais, decretos que nos impossibilitam muitas vezes estar reunidos com a família, reunidos com amigos, no emprego, na escola, na faculdade. São decretos que, de fato, segundo as lideranças governamentais do nosso país, do nosso estado, dos nossos municípios, têm uma grande relevância, que é para não haver a propagação do coronavírus, do Covid-19. No entanto, esses decretos, eles são instituídos por homens, mas esses decretos também nos fazem observar que a palavra de Deus ela também fala de decretos, mas não decretos meramente humanos no âmbito físico para impedir a nossa ida e vinda. Os decretos que a Bíblia retrata, além de existir decretos de reis que decretaram alguma coisa, mas são decretos muito maiores. Hoje nós iremos tratar e falar dos decretos de Deus. Deus ele também usa seus decretos de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu consentimento, de acordo com o seu querer, de acordo com sua soberania, de acordo com aquilo que ele quer. Independentemente da raça humana ou do nosso ego como ser humano, querer uma coisa ou achar uma coisa, os decretos de Deus, eles são infalíveis e imutáveis. Hoje nós iremos ver acerca dos decretos de Deus. Mas primeiramente, o que são os decretos de Deus? Decretos de Deus são os planos e desígnios de Deus que são perfeitos. Planos e desígnios. Deus estabelece seus planos e os seus desígnios para estabelecer os seus planos. E esses decretos, esses planos e esses desígnios de Deus, eles são estabelecidos em quem o próprio Deus é e são estabelecidos na eternidade. Não é algo assim, vamos dizer, de repente, que Deus pensa ou é pego de surpresa. Deus não vê uma situação e já pensa, estou pensando e vou fazer assim. Não, não é assim. Todos os decretos de Deus, tudo que Deus planejou vai acontecer de acordo com sua vontade. São os planos e seus desígnios que são os planos aplicados para fazer a sua própria vontade. Os decretos de Deus são fixados na sua soberania, nos seus atributos. Como nós estamos vendo, a teologia propriamente dita, a teologia do próprio Deus, aquilo que a Bíblia fala sobre o Deus, o próprio Deus, Deus Pai, estamos vendo também que esses decretos são baseados na natureza desse Deus grandioso e perfeito. Então, esses decretos eles são imutáveis, não podem ser mudados. Por meio deles, o Senhor ele dirige soberanamente a história. Por meio dos decretos, Deus dirige a história e realiza também, por meio dos seus decretos, a sua vontade em todo o universo, atingindo assim seus santos propósitos. Então, Deus, através dos seus decretos, ele dirige a história e realiza a vontade dele no universo inteiro. A história do mundo, a história dos governos, a história dos homens é dirigida pelos decretos de Deus. Nós temos visto que nos últimos dias o que tem acontecido, principalmente na política do nosso Brasil, ministros entregando o seu cargo, o governo sendo abalado, a pandemia global causando um impacto na economia dos países, causando uma desvalorização da moeda local, da moeda brasileira no exterior. Isso tudo tem causado um rebuliço grande.
não só aqui no Brasil, mas em outras regiões do mundo, em outros países, eles também têm sofrido essa realidade. Nós temos visto o que tem acontecido no nosso país porque estamos aqui, mas em outros países a realidade não é muito diferente não. Mas aí, por que tudo isso está acontecendo? É porque os governantes estão direcionando tudo isso? Não. Na verdade, é Deus quem está dirigindo tudo isso através de seus decretos eternos. Ele estabelece reis e destrona reis. Ele estabelece a sua vontade de acordo com o que ele quer para atingir os seus propósitos. Deus tem a sua vontade e os seus desígnios. Essa vontade, através dos desígnios, ele vai aplicar para que a sua vontade seja cumprida. Apesar de os homens serem pecadores, Deus, ele usa a inclinação natural do homem, não fazendo o homem pecar, mas o homem, pela sua própria inclinação, peca, e isso muitas vezes vai direto na realização dos decretos de Deus. O pecado do homem, por mais que seja responsabilidade do homem, mas Deus o transforma em algo que vai glorificá-lo. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus, mesmo diante do nosso pecado, Ele utiliza essa situação para que o nome dele seja glorificado. Não com o pecado, mas com o que Deus pode tornar em bem aquela situação. O nosso país está enfrentando toda essa situação, mas será que tudo isso é do controle de Deus? Não, de forma nenhuma. O decreto de Deus permanece, a vontade de Deus permanece, os desígnios de Deus estão sendo aplicados para que a vontade dele seja expressa e manifesta. Nós vemos também, diante de toda essa situação, que a nossa confiança ela não pode estar depositada em meras pessoas que são falíveis, até por conta do seu próprio pecado. A nossa confiança deve estar baseada em quem Deus é, na personalidade do nosso Deus, nos atributos do nosso Deus, deve estar alicerçada naquilo que Deus executa para o bem da humanidade, para o bem principalmente da sua igreja, aqueles que são responsáveis para espalhar no mundo a mensagem do Evangelho, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é papel da igreja. Então, quando Deus estabelece os seus desígnios eternos, os seus decretos eternos, quando Deus estabelece isso na prática, isso é para um bem maior. Primeiramente, para que o nome dele seja glorificado, né? Segundo, para que a igreja ela entenda que ela tem um dono e esse dono está atentamente olhando para as necessidades da sua igreja. Então, os decretos de Deus são os planos de Deus através dos seus desígnios que vão ser estabelecidos na eternidade, tanto na eternidade passada, quanto agora no presente, quanto na eternidade futura. Os decretos de Deus vão ser estabelecidos independentemente do que o homem queira e do que o homem pense. Então, hoje eu queria mostrar para os irmãos 4 características dos decretos de Deus. 4 características que vão nos ajudar a entender melhor como os decretos de Deus eles funcionam na prática. E primeiramente, os decretos de Deus eles são impossíveis de ser frustrados. Os decretos de Deus são baseados na sua própria pessoa, em quem Ele é. O nosso Deus que Ele é soberano, o nosso Deus que Ele é onipotente, é onipresente, o nosso Deus que Ele é amor, Ele tem vida em si mesmo, Ele é infinito em seu ser, Ele não precisa aumentar mais do que Ele já é e nem Ele consegue diminuir mais do que Ele já é, porque Ele já é a plenitude, o topo de toda a santidade e de toda a glória. Então, o nosso Deus manifesta a sua vontade baseada em quem Ele é. Os seus decretos, tudo aquilo que Ele decretou vai acontecer assim como Ele decretou na eternidade. Então, os decretos de Deus, eles são impossíveis de serem frustrados. E algumas das passagens que nós iremos ver através do nosso estudo, elas vão declarar isso de forma mais clara. A primeira referência se encontra em Jó 23, livro de Jó,
versículo 23. Jó, capítulo 23, versículo 13 e versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó, ele reconhece que Deus ele tem os seus planos bem estabelecidos, os seus decretos bem alicerçados. E no versículo 13 ele diz o seguinte: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Ou seja, se Deus já estabeleceu algo para acontecer, se ele já decidiu de acordo com o consentimento da sua própria vontade, o beneplácito da sua própria vontade, quem o pode dissuadir? Ou seja, quem pode fazer Deus mudar de ideia? Na verdade, meus irmãos, aquilo que Deus estabelece nele próprio está estabelecido. Não é o homem que vai fazer Deus mudar seu direcionamento ou mudar de ideia por conta de algo que queira ou por conta de algo que almeje. O decreto de Deus já está estabelecido e de tudo que vai acontecer em cada detalhe está estabelecido por Deus. Outro versículo se encontra no mesmo livro de Jó, versículo 42 e verso 2, um versículo muito conhecido que talvez até você tenha decorado, quando Jó ele diz o seguinte, em um ato de resposta ao Senhor, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está reconhecendo que nenhum dos decretos de Deus, nenhum dos planos eternos de Deus, ele pode ser frustrado, pode ser desmanchado, pode ser descaracterizado. Na verdade, tudo aquilo que Deus decretou, tudo aquilo que Deus planejou, irá acontecer de acordo com o seu consentimento. É por isso que a primeira característica dos decretos de Deus é que eles são impossíveis de ser frustrados. Não há ninguém nesse mundo, nem o próprio Satanás é capaz de frustrar ou desfazer ou turvar os decretos que Deus já estabeleceu na eternidade. Não há ninguém que tenha esse poder ou essa capacidade para fazer isso. O próprio Deus estabelece a sua vontade mediante os seus decretos, segundo quem ele mesmo é. Outro versículo se encontra lá em Isaías 43 e verso 13, onde o Senhor vai expressar também de forma clara e genuína sobre os seus decretos. Isaías 43 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse texto mostra que Deus, ele utiliza de todos os seus atributos para executar os seus decretos. E aqui o texto lhe diz que agindo eu, quem impedirá? Sabemos que o nosso Deus ele age de acordo com seus atributos, e um dos atributos de Deus é onipotência. Ele tem poder, ele é todo poderoso. Então, ele agindo para executar os seus decretos, a sua vontade, os seus desígnios para estabelecidos na eternidade, se ele agir para executar isso, quem é que vai impedir? Ninguém vai impedir. Não pense que o juiz Sérgio Moro ter entregado o seu cargo de ministro, isso é coincidência ou atividade do acaso? Não. Isso são os decretos de Deus sendo aplicados na prática. Não pense que essa pandemia global surgiu simplesmente do nada e Deus simplesmente estava dormindo como alguém que não está preocupado com o que está acontecendo e foi pego de surpresa. De forma alguma, isso não aconteceu, isso nunca vai acontecer, não aconteceu e não acontecerá. Deus não é pego de surpresa. Essa pandemia global, o Sérgio Moro tem entregado o seu cargo de ministro,
esse problema acontece em todo governo. Isso tudo é resultado dos decretos de Deus. Ah, pastor, mas isso também não causa um mal em todo o mundo, em todo o planeta? Sim, mas o mal não vem especificamente dos decretos de Deus. O pecado vem da atividade do próprio pecado do homem. Deus utiliza-se da sua justiça, um dos seus atributos também, para aplicar a sua justiça por meio dos seus decretos naquelas pessoas que ultrapassam os limites estabelecidos pelo próprio Deus. A transgressão é ultrapassar um limite. Deus estabeleceu limites para que o homem pudesse ir. Quando esses limites são ultrapassados, acontece o que nós chamamos de pecado, essa transgressão, ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. O homem se volta para Deus com rebeldia e Deus, dentro do seu decreto eterno, utiliza-se da sua justiça, do seu atributo de justiça, para punir os pecadores que ultrapassam os seus limites. É por isso que Deus, de forma soberana, ele providencia um local específico para punir não só o pecado, a transgressão de Lúcifer, dos anjos, que é o lago de fogo, onde vai ser lançado também a besta e o falso profeta, lá no lago de fogo, mas ele também providencia o inferno. É um local de tormento, onde as pessoas que estão transgredindo a lei de Deus, e que não é só por transgredir, mas que já nasceram transgressoras, elas já nasceram com pecado, elas desenvolvem essas características do pecado à medida que vão crescendo. Mas o pecado, assim que a pessoa nasce, ainda como bebê, o pecado está enraizado na natureza daquele ser humano que acabou de nascer. Então, o que condena o homem ao inferno é o pecado. E esse pecado é o que vai conduzir essa pessoa à perdição eterna. E Deus utiliza-se do seu decreto eterno, baseado na sua justiça, para punir esses pecadores que já nascem sendo transgressores, nessa posição de transgressores da lei de Deus, para serem condenados ao inferno. Então, meus queridos irmãos, Deus, na sua bondade e também nos seus decretos eternos, ele promove a salvação de pecadores, na sua livre escolha, como diz lá em Efésios capítulo 1, no primeiro capítulo você vai encontrar que Deus nos predestinou segundo a sua vontade, pelo beneplácito que propuseram em Cristo, ou seja, por meio de Jesus Cristo, o único meio de salvação que Deus promoveu para que nós pudéssemos reconhecer o nosso pecado por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós, eu reconheço que sou um pecador por meio da intervenção do Espírito Santo, e eu me coloco diante da cruz de Cristo, e através disso, através da fé em Cristo Jesus, através do sacrifício dele por mim, eu sou salvo. Mas não existe outro meio da gente se achegar a Deus ou de ser salvo, se não for por meio de Jesus e por meio da cruz de Cristo. Se não existir esse meio na sua vida, o que lhe aguarda é essa condenação que está reservada através da justiça de Deus para a sua punição. Os decretos de Deus, eles irão ser estabelecidos. Os decretos de Deus, eles irão ser concluídos de acordo com o próprio Deus. Então, a primeira característica que vimos aqui é que os decretos de Deus, eles são impossíveis de serem frustrados. Impossíveis. Não existe nada ou ninguém que possa frustrar os planos de Deus. A segunda característica dos decretos de Deus é que os decretos de Deus estão acima dos propósitos humanos. Além de não poderem ser frustrados, aquilo que Deus irá executar não depende da vontade do homem. O homem, ele não tem poder para mudar aquilo que Deus já determinou na eternidade. E um dos versículos que trata desse conceito de que os decretos de Deus, eles estão muito acima, eles são muito mais elevados do que os propósitos humanos, seja eles os melhores propósitos, até porque a mente humana, ela não consegue chegar a um nível tão elevado da pessoa de Deus. Deus, ele é grandioso, ele é muito maior do que a nossa mente ainda consegue imaginar, e a própria palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do nosso Deus. Os pensamentos dele são muito mais elevados, os seus decretos estão muito acima
dos homens. Então, o Salmo 33 e verso 10 diz que o Senhor, ele frustra os desígnios das nações. Salmo 33, verso 10. Salmo 33 e verso 10 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. Meus irmãos, esse salmo, especificamente esse versículo, mostra que as nações, os governos, o mundo, os homens estão andando em uma direção, querendo executar sua própria vontade dentro das suas próprias determinações. Mas o Senhor, ele frustra, ele impede, ele não deixa que os intentos humanos se sobreponham à sua vontade, aos seus decretos eternos. Isso nunca aconteceu na história e nunca vai acontecer. Aí a gente volta um pouquinho na história e olha para os desígnios de Faraó. Faraó, depois do povo de Israel ter passado mais de 400 anos no Egito, ele não queria libertar o povo para que o povo pudesse ir, voltar para a sua terra, cultuar o seu Deus. E Faraó queria ainda escravizar aquele povo para que aquele povo permanecesse ali no Egito, dando lucros à terra do Egito. No entanto, Deus, ele olha para o seu povo com compaixão, ele olha para o seu povo de forma graciosa e ele tira o seu povo de lá, da terra do Egito, com mão poderosa. E ele frustrou os intentos de Faraó. Ele impediu, ele turvou, ele não deixou que os planos de Faraó fossem concretizados segundo o seu querer. E aí o versículo 10, ele entra nesse fechamento e diz que o Senhor, ele frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Mostra que o decreto de Deus, ele é estabelecido em quem ele é, em quem o próprio Deus é. Ele se estende na história para executar a sua vontade, independentemente daquilo que o homem queira. Deus executa os seus decretos de acordo com quem ele é, porque os seus decretos estão acima dos propósitos humanos. O que permanece de fato é o decreto de Deus e não a vontade do homem. Provérbios 19, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, esse texto mostra que muitos propósitos há no coração do homem, propósitos esses que o homem quer executar. Porém, o que permanece são os desígnios do Senhor. Aquilo que permanece é a vontade do Senhor, os decretos do Senhor. Se essa pandemia aconteceu, se os nossos cultos foram privados por conta dessa pandemia, se as demais situações estão acontecendo nesse mundo, tudo isso é baseado nos decretos do nosso Deus, em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Precisamos ter medo disso? Não, muito pelo contrário. Precisamos descansar e saber que no decreto de Deus, tudo culmina para o bem do seu povo, da sua igreja. Mas não se iluda achando que você não tem responsabilidade nisso. Claro que Deus está no controle de todas as coisas, Deus, ele estabelece a sua vontade, o seu decreto, mas a nossa responsabilidade é de buscar viver uma vida de acordo com os padrões do nosso Deus. Não segundo os nossos intentos, mas aquilo que nós devemos viver deve ser baseado em quem o nosso Deus é. Uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de firmeza, uma vida de procura e aprendizado na palavra de Deus são coisas que honram o nome do Senhor. Deus, ele busca em nós verdadeiros adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade. E a palavra de Deus é o meio pelo qual nós podemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Não é qualquer pessoa que pode
adorar o nosso Deus dessa forma. Assim, primeiramente, puramente, aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Esses sim podem adorar a Deus em espírito e em verdade. E as maneiras que Deus requer que nós o adoremos é através do que Ele ensina na palavra de Deus. Se você quer adorar a Deus como de fato Ele deseja, então olhe na palavra de Deus, investigue na palavra de Deus que você vai encontrar. As duas características dos decretos de Deus que já vimos foi que são impossíveis de serem frustrados e estão acima dos propósitos humanos. E segundo a sua vontade, Ele estabelece o seu decreto eterno. Era uma parte aqui também que Ele está acima dos decretos humanos. A terceira característica dos decretos de Deus é que eles são perfeitos, não sofrem alterações. Os decretos de Deus, eles são perfeitos e de forma nenhuma sofrem alterações. Isso, meus irmãos, é claramente ensinado nas linhas da palavra de Deus, quando nós nos deparamos com versículos como 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15 e 29. Primeiro Samuel, capítulo 15, verso 29, um versículo também muito conhecido, que transmite a glória de Deus e também a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Deus não sofre variação ou sombra de mudança, como a própria palavra de Deus diz. Versículo 29, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, meus irmãos, os decretos de Deus, eles são perfeitos e não sofrem alterações. O nosso texto, ele diz que a glória de Israel, nosso próprio Deus, o Deus em quem Israel se gloria, e a palavra de Deus diz, se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. Esse em quem nós devemos nos gloriar. Nós não devemos nos gloriar na nossa própria vontade, na nossa própria perspectiva, mas nós devemos nos gloriar no nosso Deus. Então, o nosso texto, ele diz que o nosso Deus, a glória de Israel, Ele não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, se Ele estabeleceu o seu decreto na eternidade, se o seu decreto está estabelecido, esse decreto sendo aplicado, Deus não vai se arrepender depois e imaginar, puxa vida, eu fiz algo errado. Não é assim que acontece. O decreto de Deus, ele é perfeito, ele não sofre alterações, está acima dos propósitos humanos e ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Aquilo que Deus estabeleceu como decreto na eternidade passada e vai executar, ele não sofre alteração nem variação, porque os seus decretos são perfeitos. Na história, no mundo inteiro, na esfera celestial, na esfera física, em todas essas esferas, Deus estabelece os seus decretos em perfeição. Isaías 46 e verso 10. Isaías 46, verso 10 diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse versículo de Isaías é um versículo muito interessante, que o nosso Deus, ele anuncia aquilo que ele vai fazer através da sua palavra, através do seu próprio ser, e os seus decretos não sofrem e não podem sofrer nenhum tipo de alteração. Ele diz, farei toda a minha vontade. Aquilo que Deus estabeleceu é aquilo que ele vai fazer. Aquilo que ele estabeleceu nele próprio é aquilo que ele vai executar para a sua própria glória. Outro versículo muito importante
para a nossa análise desse ponto aqui, que os decretos de Deus eles são perfeitos e não sofrem nenhum tipo de alteração, é Hebreus capítulo 6 e versículo 17. Hebreus 6 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Deus mostrando para o seu povo a imutabilidade da sua promessa, que a promessa que ele tinha feito a Abraão, ela não iria mudar. A promessa que Deus tinha estabelecido com Abraão, onde os animais foram partidos e colocados um de frente ao outro, as aves também, uma de frente à outra, e somente Deus passa no meio, confirmando a sua promessa com Abraão. Aquela promessa ela não iria mudar, aquela promessa era imutável, porque fazia parte dos decretos de Deus, um decreto muito maior estabelecido na sua própria pessoa. Então, essa estabilidade dos decretos de Deus é demonstrada naquilo que Deus já executou na história e naquilo que Deus executa na vida do seu povo. Os decretos de Deus, eles não podem sofrer alterações, porque eles são perfeitos. E ele queria mostrar para o seu povo a imutabilidade do seu propósito, como diz aqui no versículo 17 do capítulo 6 de Hebreus. O propósito de Deus, os decretos de Deus, eles não mudam. Eles são estabelecidos na eternidade em quem Deus é e eles são executados no presente de acordo com a vontade do próprio Deus. Nós não precisamos ficar atormentados com as coisas que estão acontecendo no mundo. Porém, precisamos depositar nossa confiança plena naquele que já estabeleceu, mediante os seus decretos, todas as coisas. Você tem descansado nessa verdade? Você tem procurado aperfeiçoar a sua mente nos decretos de Deus, sabendo que os decretos de Deus é aquilo que pode promover segurança ao seu coração, aquilo que pode lhe dar estabilidade emocional para enfrentar dias tão difíceis como esses que nós estamos vivendo agora? Meus irmãos e meus queridos amigos que estão me assistindo, os decretos de Deus estão estabelecidos. Os decretos de Deus, eles são perfeitos. Os decretos de Deus, eles não sofrem alteração. Nós vimos, amados, que os decretos de Deus, eles são impossíveis de ser frustrados. Nós vimos que os decretos de Deus, eles estão muito acima dos propósitos humanos. E nós vimos que os decretos de Deus, eles são perfeitos e não sofrem alterações. A última das nossas características sobre os decretos de Deus é que os decretos de Deus, eles subsistem, eles permanecem para sempre. Eles não são mudados nem frustrados, eles são perfeitos, são mais altos do que os homens. O propósito de Deus, ele permanece para sempre. No Salmo 33, verso 11, Salmo 33, Salmo 33, verso 11. Salmo 33, verso 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então esse texto é um texto maravilhoso para entender que os decretos de Deus, eles permanecem, eles subsistem na pessoa do próprio Deus, nas características da grandeza desse próprio Deus, tanto de grandeza quanto de bondade. E eles permanecem para sempre, como o nosso texto aqui bem diz. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as gerações. Meus queridos irmãos, tudo isso que está acontecendo estava decretado por Deus. Não tenho sombra de dúvida, em nenhum momento, de dizer que todas essas coisas que estão acontecendo no nosso país,
no mundo, na minha vida e na sua, tudo está decretado por Deus. Tudo está decretado por Deus. E esses desígnios permanecem para todo o sempre. E o último versículo aqui, que eu queria ver com os irmãos acerca de que os decretos de Deus eles permanecem para sempre, é Daniel, capítulo 6 e verso 26. Daniel, capítulo 6, verso 26, que diz o seguinte: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Quem foi que disse isso? Rei Dário. Rei Dario, né? Aquele que, diante de um pensamento faccioso dos seus prefeitos e sátrapas para frustrar a vida de Daniel, para acabar com a vida de Daniel, fizeram com que o rei assinasse um decreto e que durante um mês ninguém pudesse prestar culto a nenhuma divindade ou Deus, a não ser o rei Dario. E daí o rei assina esse decreto e sela com o seu anel, e também os seus conselheiros estão ali presentes. E esse decreto era segundo os medos e persas, ele não poderia ser revogado. Só que todo aquele intento, aquele decreto era para apanhar Daniel em um ato de adoração e oração ao Deus dos hebreus. E eles mencionam que aquele exilado, né, aquele que veio da terra estrangeira para a nossa terra, não está valorizando ou obedecendo a tua ordem, ó rei. Mas sabemos que esse decreto, Daniel não atendeu. Quando esse conselho, quando esse decreto foi para que Daniel parasse de adorar ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro, Daniel ainda continuava fazendo suas orações e intercessões ao Deus dos céus. A consequência disso foi que ele, de forma falsa, foi acusado e sofreu uma consequência, foi lançado na cova dos leões. Naquela situação, o rei Dario ficou muito entristecido porque ele queria livrar Daniel, mas sabia que não poderia revogar o seu decreto, e aí Daniel, de fato, foi lançado na cova dos leões. Porém, o Deus dos céus livrou Daniel da boca faminta daqueles leões e mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Logo pela manhã, depois de ter passado a noite em claro, o rei Dario chega na cova dos leões quase sem esperança e ele chama por Daniel e diz: Daniel, porventura o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel responde: salve, ó rei, viva eternamente. O Senhor enviou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões, para que eu não sofresse dano algum. Então o rei Dario tira Daniel daquela cova e, percebendo a malícia no coração daqueles homens que o incriminaram, manda lançá-los na cova dos leões. Tanto eles como suas famílias, seus filhos e esposas foram lançados na cova dos leões. E naquela ocasião o texto diz que eles não tinham chegado nem no fundo da cova dos leões, os leões já despedaçavam, rasgando-os e quebrando os seus ossos. Irmãos amados, os decretos de Deus, eles duram para sempre. O decreto de Deus foi que o nome dele fosse glorificado através da vida de Daniel, e o reconhecimento do rei Dario diante de todo o seu reino foi que o Deus dos hebreus, o Deus de Daniel, de fato era o Deus vivo e o Deus verdadeiro, a quem eles deveriam prestar um verdadeiro culto. Não existe nada por acaso, não existe destino ou sorte, mas existe Deus. Não existe sorte, ou é obra do acaso, obra do destino. Isso não existe. O que existe é um Deus que, através dos seus decretos,
age na história, age na vida das pessoas, intervém nos reinos. Ele ele levanta um governante, ele tira esse governante, ele mostra a sua ação grandiosa através de quem ele é. Os decretos de Deus, eles permanecem eternamente, para sempre. Eles não podem ser frustrados. São mais altos do que os pensamentos do homem. Eles não podem ser frustrados, estão acima dos propósitos do homem, são perfeitos e não sofrem alterações e permanecem para sempre. Irmãos, devemos confiar a todo custo nessa verdade e descansar, sabendo que o nosso Deus, ele é soberano, ele tem os seus decretos eternos. Pastor, mas aí você não leu em um determinado momento aqui que Deus se arrepende? Sim, a Bíblia, ela mostra passagens como essa, como se Deus, ele se arrependesse, como tem uma passagem lá em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, meus irmãos, como nós podemos interpretar esses textos que mostram que Deus se arrependeu? Muito bem, de forma rápida aqui, como é que eu posso entender os decretos de Deus que são imutáveis, são grandiosos e que Deus não se arrepende, mas esse texto está dizendo que ele se arrepende. Muito bem, a palavra de Deus, ela tem a sua forma de interpretação. É uma forma de interpretação literal, considerando toda a harmonia bíblica de Gênesis a Apocalipse, e uma coisa que não pode fugir da nossa mente quando estamos estudando a Bíblia, que nós devemos estudar versículo por versículo de forma literal, dentro do seu contexto bíblico, na sua teologia bíblica, o que diz de Gênesis a Apocalipse, dentro do contexto do livro, aquilo que o livro ele expressa dentro do seu contexto, a característica do texto, se é uma narrativa, se é uma carta, se é uma poesia, se é um provérbio. A característica do texto também vai ser determinante na forma de interpretação do texto bíblico. Precisamos do contexto e precisamos da passagem imediata, tanto da passagem anterior como da passagem posterior. Tudo isso é relevante na hora da interpretação de um texto. Não podemos pegar simplesmente um versículo, isolá-lo e querer interpretar ele na ótica simplesmente daquele versículo. Você vai estar olhando simplesmente para o versículo e não para o todo. E isso é um perigo muito grande, que você pode cair em grande heresia, falar uma coisa que a Bíblia de forma alguma está falando. O texto aqui, de fato, ele fala que Deus se arrependeu, mas a linguagem que o texto está usando aqui é uma linguagem antropopática. O que isso quer dizer? É atribuir sentimentos ou personalidade humana a Deus, para que a gente entenda melhor a expressão que está sendo colocada. Eles estão atribuindo esse sentimento à pessoa de Deus, esse sentimento humano à pessoa de Deus, para que nós entendamos ou venhamos a conseguir entender melhor e com mais clareza o sentimento que Deus teve. Não é que Deus ele fez uma coisa e errou simplesmente, porque se ele tivesse feito isso ele teria pecado, e Deus ele não pode pecar, ele não peca, ele não se associa de forma alguma com o pecado. Mas o texto diz que ele se arrependeu, é um sentimento baseado na sua tristeza pela condução desse homem. Deus criou o homem para ser perfeito e por causa do pecado, o homem toma um caminho diferente. O homem foi criado, segundo a palavra de Deus, e como eles redigiram no Catecismo de Westminster, foi criado para glorificar o nome de Deus. No entanto, quando o homem caiu, o homem foi destituído dessa capacidade de, por si só, glorificar a Deus sem ter antes uma intervenção divina.
Então aqui Deus se arrepende, mas no sentido de entristecer-se, não por algo que Deus tinha feito de errado, mas ele entristeceu-se pelo fato de o homem estar se conduzindo contra o seu propósito original. E ele começa a tratar desse homem com um direcionamento diferente. Ele trata esse homem agora de acordo com a inclinação natural desse homem, que é baseado na sua justiça. Se o homem peca, transgride a lei, Deus vai aplicar a sua justiça para ser glorificado. E é isso que Deus faz. Não é que Deus é pego de surpresa, e o sentimento de arrependimento de Deus não é como o nosso. Nós praticamos o pecado e quando nos arrependemos, nós sentimos uma contrição em nosso coração e uma aversão ao que é pecado. Então nós abandonamos o pecado e nos voltamos para Deus. E quando isso acontece, nós estamos glorificando o nome do nosso Deus, mas porque nós já somos habitados pelo Espírito Santo. Se arrepender é criar uma grande aversão contra o pecado, abandoná-lo e despojar, tirar o pecado da nossa vida e não voltar mais atrás daquele pecado. Então, o decreto de Deus permanece. O texto está falando de um sentimento que Deus teve, não um sentimento de ter feito algo errado, mas um sentimento de tristeza pela condução pecaminosa do homem e não pelo que ele faria de errado. Então, meus amados irmãos, os decretos de Deus, eles permanecem. Nós iremos, o mais breve possível, continuar mostrando aonde os decretos de Deus eles podem ser vistos na história, na criação e, enfim, queremos abençoar a vida de cada um irmão, de cada um amigo, de cada ouvinte que está nos acompanhando, que Deus possa lhe dar um bom entendimento e dar paz ao seu coração e que você principalmente possa saber que Deus está no controle de toda situação. Ele está executando os seus decretos e Ele tem um plano perfeito que está sendo executado de acordo com a sua vontade. Deus não está preso no tempo. Nós só podemos ver o que está acontecendo agora, mas Deus está vendo tanto o passado como o presente como o futuro. E Ele já sabe como tudo vai acontecer. Então confie no Senhor. Esteja pronto a assumir que somos insignificantes diante desse Deus tão grandioso e tão maravilhoso. Vamos orar. Nosso grandioso Deus, nós acreditamos no Senhor, pela Tua Palavra, que o Senhor há de suprir as nossas necessidades, ajudando-nos a entender os Teus propósitos e desígnios. Pai amado, queremos Te glorificar, porque o Senhor tem se mostrado fiel para o Teu povo. E apesar das nossas limitações, o Senhor tem nos ajudado a permanecer firmes e fiéis a Ti. Queremos, Senhor, Te agradecer pelo Teu plano perfeito. Esse propósito que o Senhor estabeleceu na eternidade para o nosso bem. Nós sabemos que as coisas no mundo podem estar acontecendo de forma que muitas vezes nós não desejamos. Nós não temos a mente que o Senhor tem, mas tudo acontece de acordo com a Tua vontade. Confiamos que aquilo que o Senhor está fazendo é o melhor. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a cada vez mais entender os Teus propósitos e que a Tua Palavra nos guie até o entendimento correto. Que nós possamos Te glorificar, Senhor, sabendo que nós temos uma responsabilidade de proclamar as virtudes do Senhor, porque o Senhor nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Que o Teu nome seja honrado e glorificado entre as nações. Que o Teu nome seja engrandecido. Assim nós Te pedimos, oramos confiadamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.